Salve, salve galera, boa noite. Vamos de live. Hoje vamos ter um convidado de honra aqui. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação pós-operatória. Vou conversar com o Dr. Fernando Bastos, que é especialista em nutrição, em alto desempenho, é médico e ele vai dar várias dicas importantes aqui sobre alimentação pós-operatória, que vai ser a nossa live de hoje. Então, quem quiser acompanhar, fique conosco aqui. Pode mandar perguntas aqui no chat, vamos responder algumas perguntas e também vou responder as perguntas que mais me fazem aqui no Instagram sobre alimentação pós-operatória, tanto no Instagram quanto no dia a dia das consultas mesmo. Então eu espero que vocês gostem dessa live, que acompanhem, que fiquem até o fim aqui. Vamos bater recordes na live aqui acompanhando. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. E assim que o pessoal entrar aí um pouquinho mais, eu já vou chamar o Dr. Fernando para conversarmos sobre isso, que é tão importante, né, gente? Muitas vezes a gente pensa assim, vou fazer uma cirurgia, vou fazer um procedimento, e não pensa na alimentação pós-operatória, né? Para o nosso corpo se recuperar bem de uma cirurgia, que é uma agressão para o corpo, ele precisa estar bem nutrido, ele precisa estar com nutriente suficiente para conseguir fazer tecido, recuperar cicatriz, fazer proteína, e tudo isso é muito importante, estar com a alimentação em dia. E geralmente o que a gente come no pós-operatório, coisas que não agregam valor nenhum, como sorvete, iogurte, gelatina, coisas de calorias vazias que não nutrem o corpo e muitas vezes pode prejudicar o pós-operatório, mesmo nós não sabendo. Então eu vou chamar o Dr. Fernando aqui, ele já apareceu. Deixa eu botar. Oi? Peraí. Opa, Foi. E aí, doutor Fernando, tudo certo? tudo bom, Thales? Tudo certo. Conseguimos fazer nossa live hoje. É um Quando eu prazer estar aqui. postei que, quando eu postei que ia ser contigo, o pessoal ficou animado. É um privilégio para mim estar aqui contigo aí, com os teus seguidores e tentando orientar um pouquinho melhor aí a como levar, né, um pós-operatório mais tranquilo, né? E eu acho que é importante também a gente falar questões relacionadas a como se preparar para uma cirurgia, né? Também não somente na questão do pós-operatório, mas também o pré-operatório é um ponto importante. É importante mesmo. E eu vejo isso muito negligenciado, porque eu até estava falando aqui antes de tu entrar, na maioria das vezes, o que que o pessoal vai fazer cirurgia pensa? Bom, principalmente da minha área, né? Que é uma área facial que envolve muito mastigação. O que que nós vamos fazer? Vamos comer sorvete, iogurte, gelatina, coisas que não têm nutrição, que acabam assim até muitas vezes prejudicando e que não vão dar um bom pós-operatório muitas vezes, né? E é difícil fazer essa alimentação pós-operatória, as pessoas geralmente não sabem o que comer. E aí tu vai nos dar as dicas de ouro aqui, né, Fernando, hoje. Acho que deu uma trancada. Trancou, trancou. Deixa eu esperar aqui um pouquinho. Peraí. Caiu a. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Vamos ver se vai entrar de novo, gente. Opa, Agora foi. caiu Tinha para ti dado uma também a travada aí. live? Tinha caído Caiu. tu também? Uhum. Aqui ficou. Não, aqui não caiu. Caiu o teu, Que a loucura, tua cara. imagem. Ah, mas é que a internet é aquela coisa, né? Bom, Fernando, tava falando para eles aqui da importância, antes que eu estava te explicando, antes de cair, que é a importância de a gente ter um bom pós-operatório, que a maior parte das vezes, principalmente na minha área, que é uma área facial, o pessoal come muito sorvete, iogurte, coisas assim, com calorias vazias que não dão a nutrição adequada. E, às vezes, cirurgias um pouquinho mais complexas, como ortognática, cirurgias com uma mastigação um pouco mais difícil, perdem massa magra porque não podem treinar e se alimentam mal, né? Então, os pacientes às vezes emagrecem aí 3, 4, 5 quilos no pós-operatório. Então, eu quero que
eu acho que tu vai dar dicas boas pra galera aí, conseguir fazer um bom pós-op. E não ficar chorando, né, Fernando? Porque aqui é o seguinte, né? Quando eu falo assim, não pode treinar, quantos dias? 14 dias sem treinar. A pessoa quase surta, né? Não, eu quero treinar. Assim, não, faz uma alimentação boa, que talvez o impacto de não treinar não seja tão grande, né? Acho que travou de novo. Eu não sei se é a minha ou se é a dele. Vocês estão me vendo aí, galera? Dá um oizinho aí. Vê se vocês estão me vendo ou se é a minha que tá travando. Eu chamei ele de novo aqui. Ah, que loucura, cara. Ai. Simplesmente eu cai assim, agradecemos a sua participação. Ué? Tá muito É, louco que isso. é, é. Mas assim, eu tava. É que a internet às vezes dá umas bugadas, né? Uhum. Eu tava falando que tu vai dar boas dicas pra eles sobre pós-operatório, pra não perder massa, pra controlar a alimentação, pra não ficar chorando que vai ficar sem treinar, entendeu? Uhum. Ó, o pessoal disse que os dois estão travando aqui. Deixa eu ver. Normal. Meu, Vamos ver. Agora acho que. Vamos ver se vai melhorar agora. pra mim tá normal aqui agora. Tá, pra mim também. Bom, Fernando, te apresenta aí pra galera te conhecer, né? Eu sei, pô, ele nem vai dar tempo, se ele falar todo o currículo dele que ele tem, não vai dar tempo da live, gente, porque o homem é estudioso. Mas te apresenta aí o teu currículo, fala um pouquinho de ti e fala um pouquinho desse livro que tu lançou aí, que é um livro fantástico, que tá bombando. Legal. Bom, eu sou médico, né? Sou especialista em urologia, em cirurgia geral e urologia, mas eu sou um apaixonado pela busca das respostas que levem a humanidade a uma longevidade com qualidade. Por isso eu fiz pós-graduações, entre elas a pós-graduação em nutrologia, tanto no Einstein quanto na USP de Ribeirão. E, enfim, eu sou um apaixonado por tentar entender por que nós estamos tão doentes como civilização, né? Por que nós vivemos hoje num mundo onde boa parte da população, por exemplo, nos Estados Unidos, 80% da população americana tem doenças metabólicas. E eu vou atrás, né, de uma forma muito ativa para tentar entender por que isso. E tentar buscar, através de todos os avanços que a medicina teve, todos os avanços que a ciência teve, principalmente em manter doentes vivos, unir isso às respostas pelas quais nós estamos adoecendo. E com esse intuito eu escrevi o Ciclo Original, que é esse livro que está aqui, que na verdade trabalha exatamente isso, né? As mudanças que nós criamos no ambiente e na forma como nós vivemos, em especial nos últimos 150 anos, criar um descompasso evolutivo, ou seja, essas mudanças foram tão rápidas, tão radicais, que a nossa biologia não teve tempo hábil para acompanhar essas mudanças. Isso gerou um desequilíbrio tamanho que nos adoeceu coletivamente e que levou a essa epidemia, essa calamidade de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, Alzheimer, câncer, que nós vivemos hoje. Então, o livro traça, né, esse paralelo histórico da história da humanidade, da história da medicina, né, do ambiente, do ciclo original, que é aquele ambiente original no qual o nosso corpo estava plenamente adaptado, e todas essas transformações que nós fizemos, e ao mesmo tempo termina, né, o livro com um plano de ação para que a gente possa então resgatar esse equilíbrio perdido através do retorno dentro da nossa realidade contemporânea para o ciclo original. Então, esse é o enfoque de todo o meu trabalho, de toda a minha vida. Hoje eu lido muito, atendo ainda urologia, mas atendo muitas pessoas com uma questão de planejamento de um envelhecimento saudável, de uma medicina preventiva e curativa, né, nas bases das doenças e não apenas no tratamento dos sintomas, que é o que a gente vê muitas vezes acontecer quando a gente procura uma farmácia, porque na farmácia a gente encontra muito band-aid, ou seja, remédios para tratar apenas os sintomas e não para realmente resolver o problema de forma definitiva ou pelo menos
de forma mais aprofundada e na causa do problema. E, Essa tua abordagem da medicina é muito, assim, bonita de se ver, porque eu tinha a viés odontológico, hoje tenho um olhar médico, e eu vejo que as doenças elas vão se somando, né? Tu tem uma, aí tu trata uma, aí tu tem outra, e tu trata outra, e tu vai ver que no estilo de vida a pessoa não mudou nada, mas ela, mesmo tomando remédio para uma, ela desenvolve a outra, e que desenvolve a outra, e aquele paciente tem aquele monte de doença crônica, né, muitas vezes o clínico fala assim, esse paciente é uma bomba relógio, a qualquer momento ele vai ter alguma coisa mais grave, né? E essa tua abordagem eu acho fantástica em relação a isso, Fernando. não, bacana, é isso, né? E isso a gente precisa levar também para o campo cirúrgico, tá? Porque tu falaste uma coisa importante, que é a dieta de um pós-operatório comum, né? Geralmente as pessoas acabam se agredindo mais no pós-operatório, onde deveria ser o momento onde a gente precisaria se restabelecer. Se agredindo mais, o que eu digo é comendo alimentos com altíssima carga glicêmica, gerando picos de glicose, gerando estresse oxidativo ainda maior para o nosso corpo, gerando picos de insulina, e isso não favorece em nada nem a formação de colágeno, que é uma coisa importante, e nem e uma oxidação dos tecidos, que é uma coisa muito ruim, né? A cicatrização também fica prejudicada com esse processo, certo? Então, o que que a gente precisa num pós-operatório? A gente precisa dar os nutrientes que o organismo necessita, na verdade, não só no pós-operatório, né? Durante toda a nossa vida. As pessoas às vezes me perguntam: qual é a melhor dieta para menopausa? Qual é a melhor dieta para criança? Qual é a melhor dieta para o adulto, para o jovem, para o idoso? A melhor dieta, gente, é a nossa dieta original para assim 99% das pessoas, se não tem alguma intolerância, se não tem alguma individualidade, né? A dieta ideal para o ser humano é uma dieta onde a base dela são de alimentos de origem animal. Essa é a base da nossa alimentação desde 3 milhões de anos até agora. E a gente complementa com vegetais. E por que isso? Porque é nos alimentos de origem animal que nós temos grandes nutrientes que nós precisamos para formar colágeno, para formar elastina, para formar enzimas importantes no combate do estresse oxidativo, para formar hormônios, né? Enfim, as vitaminas necessárias como cofatores para a atuação de todas essas enzimas. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? De um alimento que eu acho, que eu julgo seria excelente para os teus pacientes, por exemplo, Thales, que ficam com dificuldade de deglutição, de mastigar, na verdade, né? Uhum. Vamos pegar, por exemplo, o caldo de ossos, tá? Eu daria caldo de ossos para todos os pacientes. Por quê? Porque o caldo de ossos, ele é um nutriente, ele contém nutrientes extremamente saudáveis, ou seja, ele contém gorduras extremamente saudáveis que vão ser fundamentais para a formação de hormônios. Por exemplo, a vitamina D, que é importante para a imunidade, a própria testosterona, o próprio cortisol, são hormônios que são necessitam de gorduras para serem formados, certo? Entre eles também o colesterol, certo? O colesterol é importante para a formação desses hormônios. Além disso, para formar colágeno, para formar elastina, para uma boa cicatrização, nós precisamos de alguns aminoácidos. Entre eles, eu destacaria a glicina. Tá? A glicina é riquíssima no caldo de ossos e ela é um dos aminoácidos precursores mais básicos do colágeno. Tá? Então, é importantíssimo. O caldo de ossos também ele é rico, por exemplo, em silício, que é um mineral importante na formação da elastina. O caldo de ossos vai ser importante também com outros aminoácidos que vão ajudar na manutenção da gliconeogênese. O que é isso? É a nova formação de glicose e a nova formação também do metabolismo proteico, ou seja, vai evitar o catabolismo proteico. E isso vai fazer com que a gente consiga manter a massa magra, né, dentro de um limite bom,
no pós-operatório, certo? É Porque normal. é Oi? uma queixa uma queixa muito frequente aos pacientes a perda de massa. Porque tu vai ficar um período aí, digamos que às vezes 21 dias, às vezes, e aí a pessoa não treina e ela se preocupa muito com isso que tu falou de perder massa muscular nesse período, porque é difícil conseguir massa muscular magra, né? É sofrido tu conseguir. É, E tu perder ela, assim, por isso que a galera quer muito, às vezes quer um hack exatamente para não perder as pessoas têm essa que massa magra aí. entender que elas não perdem tanta massa muscular assim se alimentarem bem, tá? O que elas perdem muitas vezes é a água que tem no músculo, o glicogênio que tem no músculo, tá? Porque o músculo ele retém muito o carboidrato, por exemplo, tá? Se a pessoa tem um consumo normal de carboidratos no seu dia a dia, muitas vezes, se ela diminui esse consumo durante um pós-operatório, a tendência é os músculos e o seu próprio corpo eliminar muita água. E muito dessa água está dentro do músculo. E isso, se tu for fazer uma bioimpedância, por exemplo, vai aparecer ali que tu perdeu massa muscular. Mas na verdade tu não perdeu massa muscular. É que nem quando a gente faz uma dieta cetogênica no paciente e que na primeira semana esse paciente acaba perdendo gordura e perdendo massa muscular, mas tu vai olhar lá, não era a massa muscular que ele perdeu era a água que tinha dentro do músculo, certo? E isso é normal. Mas para evitar essa perda de massa muscular, quando é que a perda de massa muscular acontece, gente? Ela vai acontecer quando a gente não der o aporte proteico necessário, tá? Aí vai haver um catabolismo muscular. E isso sim que a gente precisa evitar, e a gente consegue evitar como? Ingerindo uma quantidade adequada de proteína no pós-operatório, tá? Em torno de 1,5 até 2,2 gramas de proteína por quilo, tá? E se a pessoa não consegue ingerir carne, que muitas vezes pode acontecer na tua cirurgia devido mastigar, a gente precisa oferecer para ela outras fontes de proteína que são melhores absorvidas. E aí eu colocaria poderia colocar aqui para vocês o colágeno e também o whey, né? São duas proteínas completamente diferentes. Os peptídeos de colágeno, eles são muito bons para manter a massa magra. Mas a massa magra, ela não é só músculo. Ela é músculo, ela é osso, ela é cartilagem, ela é tecidos conectivos, a pele. Então, o colágeno é importante. E o whey, ele é mais importante, ele é mais efetivo por ele ser mais completo nos aminoácidos essenciais para manter a massa muscular. E agora saiu um estudo recente que demonstrou que a associação de whey com o colágeno melhora ainda mais o ganho de massa muscular, tá? E de massa magra. Então, o ideal é que a gente faça uma combinação, né? Um blending ali de proteína, um blend de proteínas, aonde a gente vai conseguir ter todas as proteínas, todos os aminoácidos necessários para ganhar, para manter o músculo, mas também a massa magra. Isso a gente pode combinar, peptídeos de colágeno, quando o Body Balance, o Peptan, o Verisol. Podemos combinar também o whey, que é uma proteína muito completa, mas para quem não usa whey, a gente pode usar, tem algum tipo de intolerância, a gente pode usar um beef protein, a gente pode usar daqui a pouco até uma proteína vegetal combinada. Enfim, existem várias estratégias que a gente pode utilizar nesse caso. Ah, ótimo. É que isso que me perguntam muito, porque qual estratégia usar? Porque às vezes na internet tu tem muitas informações em relação ao que usar de proteína, de whey, de o que tomar. E aí a dica de usar, por exemplo, eu não sabia que tu utilizar o colágeno junto com o whey seria um potencializador. E esse colágeno, qual é o tipo dele? Ele é cápsula, ele é líquido, Não, ele é em pó, tá? O em colágeno em pó? pó. O ideal, o que eu gosto muito para o pós-operatório é o body balance, tá? Uhum. E ele é importante que ele seja usado, tá? Como pó, porque o bom é tu usar bastante quantidade de colágeno, tá?
E não apenas cápsulas, tu não consegue tomar uma quantidade. Então, o Body Entendi. Balance, o Verisol pode ser também, tá? Mas o Verisol é um colágeno mais caro. O Body Balance são peptídeos ricos de colágeno que, que eles são bem mais em conta e eles são extremamente saudáveis também e muito bons para ganho de massa muscular. O Verisol e o Peptan são colágenos mais para pele mesmo, né? E eles acabam ficando um pouco caros se a gente usar em grande quantidade. Por exemplo, usar 20 gramas de um Body Balance não é esse Body Balance a gente compra de lata. Tem várias marcas, né? Que tu pode comprar o Body Balance, por exemplo, da Equalive ou da Essential. Tem várias marcas que vendem o Body Balance puro. E é um peptídeo de colágeno excelente, porque ele atinge várias áreas do nosso organismo, né? Então ele é muito bom para o pós-operatório. Eu gosto muito do Body Balance para pacientes que estão em pós-operatório, tá? Aí combina Outro o nutri... Bora Balance com Whey. Tu Toma. pode combinar o body balance com whey, não necessariamente no mesmo momento, entendeu, tá? Você Sim, pode pode usar, por variar, né? exemplo, o whey numa hora, o body balance na outra, tu vai ter uma boa resposta. Um outro nutriente importante para formar colágeno a vitamina C, tá? Que também é um precursor importante aí que a gente pode utilizar também, tá? Eu tô E anotando aqui, gente. Tô aprendendo com o Fernando. Eu tô que nem vocês aqui. Tô fazendo uma listinha aqui. Tô pra estudar depois os suplementos aqui, o Body Balance. é, e aí nós entramos também na questão energética, que é muito importante do nosso corpo, aonde nós vamos depender de algumas vitaminas importantíssimas, tá? Para melhorar a produção de energia, que é fundamental para todas as áreas, inclusive para a cicatrização, para a questão da nossa imunidade. E na produção de energia, nós temos que ter níveis adequados de vitaminas do complexo B, tá? Entre elas, eu destacaria a riboflavina, que é a vitamina B2, a niacina ou niacinamida, que é a vitamina B3, tá? A vitamina B3, ela desempenha um papel muito importante na formação do nosso ATP. Então, é muito importante ali dentro do ciclo energético a gente tenha bons níveis dessas vitaminas, principalmente aí nessa ação do pós-operatório. Então, são dois nutrientes, as vitaminas todas do complexo B atuam, tanto a B6, a piridoxina, o AB5, que é o ácido pantotênico, também, mas principalmente a vitamina B2, a riboflavina e a vitamina B3, elas vão atuar aí de forma muito importante na produção energética. A vitamina B3, tá, ela tem dois tipos de suplemento que eu gosto muito, tá, e são precursores da vitamina B3 e que atuam diretamente ali na mitocôndria. Um deles é o Niagen, que é nicotinamida ribosídeo, tá? Ele é um precursor da vitamina B3, muito bom para usar no pós-operatório. Na verdade, eu sempre indico que comece a usar antes um pouquinho, tá? Ali uns 15 dias antes do pós-operatório e mantenha pelo menos mais uns 15 dias. E além desse também é o NMN, que é a nicotinamida mononucleotídeo, que também é um precursor um tipo de vitamina B3 que vai atuar diretamente ali no ramo das sirtuínas. É uma coisa mais bioquímica, mais complexa, mas que vai atuar basicamente travando o envelhecimento e aumentando a produção energética das mitocôndrias. Gente, tudo está dentro das mitocôndrias, tá? Então, quando eu proponho caldo de ossos, por exemplo, a gente vai ter um blend, né, um alimento rico e nutritivo, vai ter um blend de vários desses nutrientes, tá? Eu vou te dar um exemplo de outros aqui que são importantíssimos. A L-carnitina. A L-carnitina é um nutriente fundamental para a oxidação das gorduras, para formar energia lá na mitocôndria através da oxidação das gorduras. Ela está presente também dentro do caldo de osso, ou se a gente pode suplementar a L-carnitina também, vai ter um papel atuante. Então, tu veja que é um pool de nutrientes que a gente pode trabalhar com ele sempre tentando otimizar ao máximo o organismo
do indivíduo para que ele consiga, então, ter a excelência do seu organismo nesse momento de trauma, nesse momento que o corpo foi agredido. Porque o pós-operatório é uma agressão. Pior coisa que você pode fazer no pós-operatório é continuar agredindo seu organismo de outra forma. Comendo, por exemplo, sorvete, que é uma combinação de uma gordura hidrogenada altamente inflamatória com açúcar, que é altamente inflamatório e vai glicar os seus tecidos, né? Então, são questões que a gente precisa focar para tentar otimizar, né, uma produção de anticorpos, para otimizar a produção de energia, para manter a massa muscular, para melhorar a cicatrização, certo? Para melhorar, então, a produção de nutrientes de colágeno e de proteínas que são fundamentais. Sim, e tem uma coisa que acontece no pós também, Fernando, que é a medicação, né? Porque, por exemplo, o paciente ele faz uma cirurgia e ele vai estar utilizando medicações, que além dele estar sofrendo uma agressão da cirurgia em si, né? Que é um processo inflamatório, ele vai ter a agressão que ele vai sofrer intestinal por conta das medicações, porque ele vai estar com uma carga de antibiótico, ele vai estar com uma carga de anti-inflamatório. Por exemplo, falando no meu pós-operatório em si que eu utilizo no dia a dia, eu faço, o paciente toma geralmente uma penicilina com clavulanato, uma amoxicilina, ou se ele tem uma alergia, uma clindamicina, que é mais violenta ainda para o intestino, ele vai tomar anti-inflamatório e analgésico se ele tiver dor. Tem alguma coisa que ele possa fazer para que, associado à alimentação que tu falou, esse impacto no intestino não seja tão grande? Porque é comum o paciente falar para mim, Thales, estou tendo diarreia, estou sentindo dor no pós-operatório por causa da medicação. Porque, claro, ele está tomando uma medicação que destrói a flora. Além do que ele está tomando sorvete, iogurte e todos os inflamatórios intestinais. O que que tu daria assim, de dica para o paciente diminuir também essa questão intestinal no pós? O que acontece também se usa às vezes analgésicos, opioides, que paralisam mesmo o intestino, né? Por exemplo, a codeína é muito utilizada, né? E isso acaba prejudicando ainda mais. É uma agressão, né? E muitas vezes a própria anestesia, né, Thales? Os analgésicos, os anestésicos, muitas vezes no primeiro dia pós-operatório, o paciente se sente bem. Por quê? Porque ele está saindo da cirurgia, ele ainda não teve o impacto intestinal. Só que o intestino ele demora mais para se acordar do que nós, quando nós abrimos os olhos mais rápido do que o nosso intestino acorda. E geralmente no segundo dia pós-operatório o paciente piora. E piora geralmente por questões intestinais, independente da cirurgia que você faça, né? Muitas vezes o que acontece é que você acaba, devido aos medicamentos, devido aos analgésicos e anestésicos que você usou, tendo uma distensão abdominal. Se você usar antibiótico, vai então comprometer a flora intestinal. Então, o que nós precisamos fazer nesse caso? Precisamos uma mobilização precoce, ou seja, esse paciente tem que tentar levantar e caminhar o mais precocemente possível. Isso aí ajuda muito, né? Não agredir o seu organismo com alimentos inflamatórios, no caso, farináceos, carboidratos refinados, óleos de semente, são óleos artificiais, né? Óleos de sementes. Tentar nutrir ele com nutrientes que são realmente saudáveis. No caso, eu falei para vocês um que eu acho excelente e fácil de usar no pós-operatório, que é o caldo de ossos, tá? Mas algum tipo de caldo, algum tipo de onde vá ter proteínas e gorduras naturais diluídas, isso é que vai nutrir o seu intestino. E aí nós podemos usar várias estratégias, como a suplementação de probióticos, nós podemos usar protetores gástricos, quando a gente usa, né, um anti-inflamatório não esteroidal ou mesmo esteroidal mais forte, isso agride a nossa mucosa gástrica, a gente pode utilizar protetores gástricos, né? Então, essas são as medidas que a gente precisa usar o mais precocemente possível para tentar evitar, né, danos maiores ao nosso intestino, tá? Uma coisa que tu falou ali, Thales, mas que a gente pode utilizar, no início tu comentaste da gelatina, tá? A gelatina, o grande problema da gelatina não é
não é a gelatina em si, mas os corantes e os açúcares adicionados, tá? Aquela Uhum. gelatina sem sabor, ela é praticamente só o aminoácido glicina, tá? Aquela gelatina sem cor, sem sabor, ela pode ser adicionada, né, dentro de uma sopa, dentro de um outro tipo de alimento, que ela vai ser sim saudável, porque ela é glicina, e a glicina dentro do nosso intestino, assim como ela é um precursor de formador de colágeno, ela é uma cola, é uma gelatina, ela vai lá e ela vai proteger toda a mucosa e nutrir a mucosa dos enterócitos, que são as células intestinais. Além disso, tá, os alimentos que contêm mais glutamina, que é outro aminoácido importantíssimo para o nosso intestino. Quais são esses alimentos? Os alimentos que têm carne vermelha são os alimentos mais ricos em glutamina, por exemplo. Então você pode fazer uma sopa, um caldinho, onde você tritura os alimentos animais, de origem animal, onde você vai ter a glutamina, que também você nunca ouviu falar, todo mundo já ouviu falar para tomar glutamina de manhã, para melhorar a saúde Uhum. intestinal. Os alimentos que mais têm glutamina são os alimentos de origem animal. Ou você pode suplementar também a glutamina, que é muito boa para o intestino. Vai ajudar nesse processo todo também. Então, são medidas que a gente precisa estar atentos ao nosso paciente no pós-operatório e que vão, sem dúvida nenhuma, impactar positivamente na vida deles. E assim, quando a gente vai fazer uma cirurgia, que nem tu bem explicou, e eu explico para os meus pacientes que às vezes não querem parar de treinar, por exemplo, que querem voltar à atividade muito precocemente, ah, a gente tem uma agressão, e assim, eu explico assim, grosseiramente falando, quando a gente tem uma agressão, todo o nosso corpo vai olhar para aquela agressão, para a cirurgia que a gente fez, seja no corpo, seja na face. Se a gente começa a agredir de outras formas, nosso corpo acaba dividindo essa atenção para ter que suprir tudo, né? Então o cara treinou precoce, machucou a perna lá, o músculo machucou, vai ter que e o nosso corpo dá atenção para isso também. Comeu coisas inflamatórias, o intestino tá mal, também vai acontecer isso. Então é um preparo, né? A gente tem que se preparar para a cirurgia da mesma forma que o cara se prepara para fazer uma corrida, o cara se prepara para fazer uma cirurgia na forma nutricional. E aí, quando tu falou ali no início, ah, que a preparação, nós podemos também ter uma preparação para fazer uma cirurgia, né? O que comer antes dos procedimentos. Então, o que que tu indicaria, por exemplo, de preparo antes do procedimento? Por exemplo, vou começar uma dieta 15 dias antes, vou começar a ingerir 15, uma semana antes, algum tipo de alimento. O que que tu mais indica para o paciente que vai se operar e que está próximo da cirurgia? Eu indico sempre que as pessoas tentem evitar ao máximo o consumo de farináceos, açúcares, grãos processados, que são alimentos que vão elevar a glicose, a glicemia, vão gerar picos de glicose, gerar picos de insulina, podem gerar resistência à insulina. Se esse paciente já ingere isso, a longo prazo ele já está com esses problemas, Uhum. né? Então, se ele conseguir reduzir isso, ele vai ter uma cicatrização muito melhor e muito mais efetiva, né? E priorizar a alimentação original, que é a alimentação à base de alimentos de origem animal, que são ricos em gorduras e proteínas naturais. Então, aqui, esses alimentos é que vão dar todos os nutrientes necessários para uma boa cicatrização. E uma coisa importante a gente dizer, Thales, também, é que o trauma cirúrgico ele gera um processo inflamatório e não é interessante que a gente suspenda por completo esse processo inflamatório. Esse processo inflamatório operatório, ele deve existir de uma forma controlada. Ele não pode ser muito grande, mas ele também não pode deixar de existir. Porque Sim. exatamente esse processo inflamatório é que vai fazer com que haja reformação do colágeno, que vai fazer com que haja cicatrização, o que vai fazer com que esse paciente se recupere da cirurgia. Então é um erro também usar muitos anti-inflamatórios ou antioxidantes, tá? Mesmo produtos que são bons, né? Se a gente utiliza em excesso isso, muitas vezes isso pode causar uma consequência ruim, fazendo com que esse paciente não tenha uma cicatrização adequada. Esse processo de inflamatório ele deve existir no pós-operatório. O que a gente precisa é dar os substratos para as nossas células de defesa que estão fazendo a cicatrização, né? Os nossos fibroblastos que estão remanejando aquele tecido,
formando elastina, formando colágeno. A gente precisa, para os nossos macrófagos que estão combatendo as infecções, para os nossos anticorpos, para todas essas células, células brancas, de defesa do nosso organismo, para que todas elas possam fazer o seu trabalho e tenham todos os substratos necessários para que façam ele de uma maneira adequada e que não tenham que lidar, como tu falaste, com outros tipos de agressões, que fiquem, então, preocupadas em resolver aquele problema. E isso, sem dúvida É, nenhuma, vai ter um desfecho muito melhor para o paciente. por isso que até é muito indicado, porque a bucomaxilo, as cirurgias são muitas vezes ósseas e as cirurgias geram edemas consideráveis, né? E o edema, ele geralmente gera um desconforto. Porém, nós utilizamos muito, é muito comum a prescrição de muitos anti-inflamatórios esteroides, como dexametasona, prednisona, em altos níveis para tu evitar exatamente esse edema. Só que entra exatamente nisso que tu falou. Quando tu, tanto que a cicatrização da pele ela fica prejudicada. Quando tu dá altos níveis de corticoide, tu baixa muito a resposta inflamatória do paciente. E aí isso também é ruim. E aí tu vê até inclusive erros dos próprios pacientes fazendo lá, eu tô com dor, assim, até fora de cirurgia, ou por exemplo, se ele tá em cirurgia e ele tá sentindo dor a mais, ele toma mais anti-inflamatório muitas vezes em vez de usar É, um analgésico, e aí isso ainda piora mais o quadro inflamatório, diminui a reação do paciente. legal. Temos Isso é algumas muito perguntas importante. aí, né, Thales? Vamos, vamos ver o que o pessoal perguntou aqui. Deixa eu ver. Ó, o que que tu acha de creatina? Perguntaram para ti aqui. No Eu, a pós-operatório, vamos levar em creatina, consideração. a creatina não adianta usar assim de uma forma, um período curto de tempo, tá? A creatina, ela é um dos suplementos mais estudados, tá? Ela é muito importante, principalmente para quem não ingere carne vermelha, que é uma grande fonte de creatina. A creatina é muito importante para idosos que não absorvem muito bem, muitas vezes, deficiências enzimáticas, os nutrientes de origem animal. Para aquelas pessoas que praticam o vegetarianismo, o veganismo, a creatina é, eu diria, fundamental, porque ela só existe em alimentos de origem animal, ela não existe em vegetais na natureza, Uhum. tá? Então, a creatina é sim um nutriente muito importante, né? Quem come pouca carne tem que pode usar, se beneficiar mais de creatina. Quem vai se beneficiar também são os atletas, aquelas pessoas que praticam muita musculação, então a creatina ela melhora a recuperação energética do corpo, faz com que a gente consiga. Qual é a função da creatina para vocês entenderem, pessoal? A creatina, tá? Ela, quando a gente tem lá o ATP, tá? Que é a moedinha energética do nosso corpo. Quando ela sai lá da cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria, sai lá o ATP. O ATP, então, é utilizado como fonte de energia, ele se transforma em ADP, tá? Para ele retornar para ATP, a creatina entra lá para regenerar aquele ATP, tá? Então, ela regenera energia. A creatina ela vai doando fosfato e vai regenerando energia. Esse é o papel da creatina lá dentro da mitocôndria. A gente produz creatina no nosso corpo, só que com a idade a tendência é a gente produzir menos. Então, ou se a gente utiliza muito através do fisiculturismo, por exemplo, né, aquelas pessoas que malham todo dia, que querem ter mais energia para conseguir malhar melhor, para conseguir, através disso, ter uma agressão um pouquinho maior muscular para formar massa muscular, a creatina vai desempenhar um papel importante nisso, tá? Principalmente para aquelas pessoas que não comem muitos alimentos de origem animal. Aí a creatina vai ter um benefício ainda maior. Uma coisa que sempre me pergunta, né, Thales, é se a creatina faz cair cabelo. Eu não sei se tu já ouviu isso aí, mas toda hora me pergunta, tá? Eu queria explicar para vocês da onde que saiu essa história. É o seguinte, gente. Fizeram um estudo na Austrália com jogadores de rugby, tá? Pegaram 20 jogadores de rugby e durante 3 semanas, para 10 deles eles deram creatina e para 10 deles eles deram açúcar, um placebo, tá? Eles achavam que era creatina. E depois dosaram vários exames, mas eles identificaram que os níveis de dihidrotestosterona, que é, né, um derivado da testosterona, que ele é tão reduzido em dihidrotestosterona, que é um derivado muito potente,
foi mais alto naquelas pessoas que tomaram creatina. Um estudo muito pequeno, um estudo que não pode concluir isso de uma forma categórica, com 10 apenas controles e 10 de intervenção, ou seja, um estudo ínfimo. Era um ensaio clínico randomizado, mas a gente precisa de um estudo muito maior para determinar isso de uma forma concreta, tá? Mas mesmo assim, não foi um estudo que estudou cabelo, foi um estudo que estudou apenas dihidrotestosterona. E a gente sabe que níveis maiores de dihidrotestosterona podem levar a uma alopecia androgenética, certo? Então, se fez essa associação a partir de um estudo de 20 pessoas e se fica propagando isso na internet. Ou seja, não faz sentido a gente ficar acreditando nisso, tá? Creatina não existe nenhuma evidência de que faça cair cabelo. Então não se preocupem com isso. E tinha aquela também da creatina que quando eu comecei a tomar, que tu tinha que fazer ciclos. Que tu não podia tomar constante. Tu tinha que tomar ela, por exemplo, por 30 dias, 30 e pouco dia tinha que parar e dar um tempo e depois voltar a tomar a creatina. Os mitos que a gente vê Não, por aí. isso. E creatina Mas ela também é, não lesiona o rim, tá, pessoal? Mas e ela é de uso como crônico, né? todos os como todos os suplementos, tá? Nada é para todo mundo. Então, procurem um profissional habilitado, um médico, um dentista que trabalhe com isso, um nutricionista que conheça esse assunto, que ele vai indicar para você o nutriente, o micronutriente necessário. A creatina nada mais é do que um micronutriente do nosso organismo. É verdade. E perguntaram aqui mais que eu vi, a última pergunta que eu vi ali, para a gente não se estender muito, perguntaram do açaí. E aí a gente pode até entrar na questão das frutas também, em relação ao pós. O açaí seria uma boa opção, porque muitas pessoas pensam, ah, não vou comer, O por açaí, sem exemplo. dúvida nenhuma, Thales. Mas o açaí não é esse açaí que o pessoal toma, tá? O açaí é amargo, Uhum, ruim de tomar. A fruta açaí é maravilhosa, ela é riquíssima em antocianinas, que são compostos flavonoides, antioxidantes maravilhosos para o nosso organismo, tá? Riquíssimo uhum. em vitamina C também. Mas o que se toma aí nas academias, compra no mercado, na maioria das vezes é um açaí com xarope de frutose, xarope de milho, xarope de frutose, xarope de guaraná, que eles chamam, né? E aquilo ali é um caldo doce e que vai direto para o teu fígado e vai levar o teu fígado a ter que parar tudo que ele está fazendo para metabolizar a frutose, porque a gente sabe que frutose só é metabolizada no fígado. Quando a gente fala em frutose, que frutose causa esteatose hepática, que frutose causa gordura no fígado, gente, nós não estamos falando, tá, da frutose das frutas. Que, obviamente, se você ficar tomando suco de uva, você vai ter uma carga de frutose altíssima também. Mas não é o problema de você comer uma fruta ou outra fruta. Não, as frutas são alimentos originais. E se você não está acima do peso, se você não tem diabetes, sabe? Você pode comer sua fruta lá sem problema nenhum, porque ela faz parte da dieta original, tá? Então, a fruta sim, ela pode entrar, mas nunca como base. A fruta nunca foi base da nossa alimentação. Ela não era uma fonte confiável de alimento, porque elas são sazonais e elas não aconteciam em todos os locais do mundo, tá? Assim como também não é o brócolis. O brócolis não é a base da nossa alimentação. Quando é que vocês saíram andando aí na rua e encontraram um pé de brócolis? Vocês acham que isso aí era a base da nossa alimentação? Vocês fizerem uma trilha aí, de repente vocês vão encontrar uma fruta, mas é mais provável que vocês encontrem uma cobra, um coelho, né, um lagarto para vocês comerem. É isso, essa é a base da alimentação humana, é ali que estão os nutrientes. E a gente complementa assim com vegetais. Mas quais vegetais? Verduras, legumes, o brócolis, né? Raízes, eventualmente frutas, sazonais, nozes, castanhas. Essa é a dieta do ser humano. Os vegetais são complemento, não a base, tá? A gente inverteu a pirâmide alimentar e pior, colocamos na base dela produtos ultraprocessados, grãos processados, farináceos, açúcares, bebidas adoçadas, o álcool. Álcool não, viu? No pós-operatório, gente. Pelo amor Ah, de isso é uma Deus. briga, Tá? é uma briga. Tem álcool no pós-operatório, tá? É O isso. pessoal, ah, posso tomar um vinhozinho? Posso tomar isso aqui no pós-operatório? Não, né, gente? Não pode tomar. Bom, Fernando, cara, sem palavras para todo o conhecimento que tu tem. Te admiro como médico, como pessoa. Para quem não conhece o Fernando, quem tá vindo aí aqui do Instagram, do meu Instagram, e não conhece ele,
segue ele aí para vocês acompanharem a rotina dele. Eu sempre falo, Fernando, para mim, o médico, o verdadeiro médico, é aquele que faz o que prega. E eu vejo muito isso em ti, né? Cara, tu vive exatamente isso que tu fala. Eu acho isso é muito importante. Por isso que tu trouxe coisas tão boas pro pós-operatório para nós aqui. Eu anotei, cara. Tô aqui, ó. Anotei, fiz uma listinha de coisas que eu vou passar para meus pacientes. Tenho certeza que as pessoas se beneficiaram bastante com esse teu conhecimento. E eu vou comprar esse teu livro agora, porque eu já te prometi que eu ia lá na tua inauguração, não consegui por conta da agenda. E eu quero que tu diga pro pessoal onde que encontram para pegar o teu livro aí. Bom, o livro ele está na Amazon, né? Estou muito feliz. Ele hoje é um dos best-sellers da Amazon. Ele é um dos best-sellers da Veja já também. É um dos livros mais vendidos do Brasil nas últimas semanas. Então é só colocar lá na Amazon O Ciclo Original. Tá aqui, ó, esse livro aqui, que vocês vão encontrar tudo isso que a gente falou e muito mais. E Thales, eu queria te dizer que eu também te admiro muito, te agradeço o convite. Tu é um guerreiro. Para quem não conhece o Thales, meus seguidores, o Thales é dentista, especialista em cirurgias bucomaxilofaciais e também de papada, né, de ortognáticas. Lindo o trabalho que ele desempenha e está quase se formando em medicina aí, é um guerreiro. Eu tenho Estamos certeza, na cara, que tu vai luta. ter muito sucesso. Já tem, né, mas vai ter cada vez mais sucesso, que tu merece muito. E conta sempre comigo aí para te ajudar, tá bom? Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelas palavras. É mútuo, como já falei antes, e pelo teu tempo, né, cara? Eu sei que tu é um cara totalmente ocupado, tem uma agenda corrida e tá participando de várias lives importantes aí. Tô vendo tu com grandes nomes. Às vezes eu olho e falo, pô, Fernando, tá famoso, hein? Tá crescendo muito. Parabéns e bom estar vendo de perto. Nós fizemos um podcast aí, acho que uns 2, 3 anos atrás. Para quem quiser ver esse podcast, vocês podem ir lá no YouTube também, tem esse episódio de podcast que a gente gravou, falando exatamente sobre isso também lá no início, que o Fernando falou sobre alimentação. Mas muito obrigado, Fernando, pelo teu tempo, por estar aqui conosco, por abrilhantar essa noite aí para os seguidores e dar uma luz no pós-operatório para gente. Tá Valeu, meu bom? velho. Tudo de bom Nos aí. vemos amanhã no treino. Com certeza. Valeu, até mais. Boa Abração. noite. Um abraço.